Você já ficou curioso alguma vez por que algumas pessoas, quando iam oferecer alguma oferta para Deus, raspavam o cabelo, os pelos, a barba, todos os cabelinhos do corpo para poder fazer essa oferta? Dá uma olhada nesse vídeo e você vai descobrir o porquê que isso acontecia. Fala pessoal, eu sou o Isaac, da Missão Vale da Amazônia, e a gente vai continuar o nosso estudo do livro de Levítico. Esse livro é dividido em 10 partes, e na parte número 5, quase na metade, a gente vai estudar sobre a lei do leproso. Dá uma olhada nos versículos 1 e 2 em Levítico 14. Diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Essa será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será levado ao sacerdote. Queridos, o que é leproso? Leproso era uma pessoa que estava sofrendo com uma doença chamada lepra, em hebraico tsarat. Essa pessoa tinha uma doença que precisava ser levada para o sacerdote. É muito interessante que não está falando aqui que deveria ser levada para um médico ou para um especialista, para alguém que conhece bem a pele da pessoa, mas precisava levar para o sacerdote. E é muito legal que a gente vê na Bíblia que essa doença chamada lepra, ela tinha muito a ver com outra característica da pessoa, relacionado com a boca da pessoa. Vamos descobrir um pouquinho isso? Dá uma olhada comigo ali no livro de Números, capítulo 12. Nesse capítulo tem a história da Miriam. A Miriam é a irmã do Moisés. Só que o Moisés, ele estava naquele momento sendo líder do povo todo. E a Miriam começou a fazer uma fofoca sobre o Moisés, porque ela não gostou muito bem da mulher que o Moisés casou. E aí começou a falar mal do Moisés para as pessoas. E ali, bem no versículo 2, diz uma frase muito importante para a gente. Diz assim: o Senhor ouviu. Não está dizendo que Moisés ouviu, ou que o povo ouviu, ou que outra pessoa ouviu, até mesmo a mulher do Moisés. Mas está falando que o Senhor ouviu, porque a Miriam, nessa hora, ela estava falando mal de uma autoridade que estava sobre ela, na frente de todo mundo. Entende isso? Naquele momento, surgiu do nada uma lepra na testa da Miriam, bem na testa, porque era para todo mundo ver, e fala que Deus colocou essa lepra ali. O que é essa lepra? A lepra era uma doença que dava começando na pele da pessoa e ia aprofundando, pegando a carne da pessoa e apodrecendo, até que quando estava muito ruim já, começava a cair, né? Caía o dedo, caía uma parte da carne da pessoa, começava a apodrecer. Então, e era contagioso, então a pessoa não podia ficar perto das outras, ela tinha que ir para fora do acampamento, para fora do arraial, da comunidade, e ficar lá um tempo até ser curada. Muitas vezes não tinha cura essa doença, e a pessoa precisava morrer sozinha lá, porque ela não podia mais voltar e contaminar os outros da casa dela. Então, quando vinha uma pessoa que tinha essa doença, as pessoas começavam a falar: tá sujo, essa pessoa tá suja, tá imundo, vai para fora, não chega perto da gente, porque pode contaminar a gente. O que a gente aprende com essa lepra é que todas as vezes que essa lepra acontece com uma pessoa na Bíblia, tem a ver porque essa pessoa estava falando mal dos outros. Ela estava fazendo uma fofoca contra um irmão, contra alguma pessoa, ou contra um líder ou uma líder que estava sobre ela, contando alguma coisa que era mentira, falando mal, falando alguma mentira sobre essa pessoa, espalhando para todo mundo. Nesse momento começa a surgir a lepra na vida da pessoa e a pessoa precisa ir para fora do acampamento. O que a gente aprende com isso? É que não era só a doença da pele que ia contaminar, ia sujar as outras pessoas, mas na verdade a lepra começava dentro do coração, quando a pessoa começava a falar mal de todo mundo, a não resolver os problemas com a pessoa, e aí contaminava com a fofoca o restante das pessoas da comunidade. Isso aconteceu com a Miriam, e Deus falou para ela ficar 7 dias fora do acampamento.
muito parecido com o que está aqui no nosso capítulo, que é Levítico 14, que fala que é para ficar 7 dias fora do acampamento, até voltar e perguntar para o sacerdote de volta se ela pode voltar. Por que 7 dias, gente? 7 dias porque era uma oportunidade que a pessoa tinha de se arrepender. E a gente já aprendeu que no 8º dia, que é quando começa a semana de volta, a pessoa tinha uma nova oportunidade, era um novo começo. Então, vinha toda a semana, né? Começava lá no 1º dia, o 2º dia, o 3º dia, até o sábado. No sábado, que era o 7º dia, a pessoa tinha que oferecer a sua oferta, se apresentar, e se ela tivesse limpa, no 8º dia, começava o processo dela poder voltar para a comunidade. Então ela tinha esse tempo para se arrepender, para ver o que aconteceu, para sentir na pele realmente aquela coisa que ela falou mal dos outros e voltar. Dá uma olhada comigo em outra história que acontece na Bíblia, que está escrito em 2 Reis, no capítulo 5. Tem a história de Naamã. Ele era uma pessoa muito importante, né, comandante do exército da Síria, que era um outro país vizinho. E nesse país, eles eram inimigos de Israel, como são muitos deles, não todos, mas muitos deles, até os dias de hoje. E o Naamã começa a ficar leproso, e ele vai pedir ajuda, né, do rei e depois de um profeta que estava lá em Israel. E aí, o profeta fala para ele mergulhar no rio 7 vezes, uma vez para cada dia que ele tinha que esperar para ser limpo, né, dessa lepra. E ele começa a ficar totalmente orgulhoso. Eu não quero mergulhar nesse rio, esse rio é muito sujo, as pessoas vão ver que eu estou leproso. E aí ele tem um pouco de dificuldade. No final da história, ele vai lá e mergulha no rio. A gente aprende com isso que essa lepra, ela também tem muito a ver com o orgulho. Quando a pessoa ela não vai se expor, não vai tirar a sua roupa espiritual, emocional, vai mostrar para as outras pessoas quem ela é de verdade. Às vezes, gente, o nosso coração ele está estragado por dentro, ele está podre por dentro. E o que a gente precisa fazer é mostrar isso para o nosso irmão, expor isso para o nosso irmão, e não acusar ou ficar condenando o nosso irmão. Por causa disso, existe uma carta lá no final, que é a carta de Tiago. Acompanha comigo um pouquinho, e lá a gente vai ver que ele vai nos ensinar exatamente sobre essa questão da lepra na língua. Veja comigo ali em Tiago, capítulo 3. No capítulo 3 começa assim: Meus irmãos, muitos de vocês não sejam mestres, porque vocês vão receber um juízo mais duro. Aí, mais para frente, no versículo 6, fala assim, olha: A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está colocada no meio dos nossos membros e ela contamina o corpo todo. Ela inflama o curso da natureza e ela mesma é inflamada pelo inferno. Gente, o Tiago, o nome original dele era Jacob, ou até Jacó em português, né? Ele começa a falar sobre os mestres, sobre as pessoas que estão ensinando. Então a gente pode ler isso como vocês que são mestres, que são pastores, que são professores, que ensinam os outros, vocês que são missionários, vocês que estão na frente, que vão levar uma mensagem, vocês prestem atenção com as coisas que vocês estão falando, do jeito que vocês estão falando, para vocês não contaminarem todo o corpo com coisas que são mentira, que são orgulho, que não é verdade sobre as pessoas. Então, vocês têm uma responsabilidade muito especial de cuidar com as coisas que vocês estão falando. Mesmo que algumas coisas sejam verdade, mas não é a nossa função ficar falando. A gente, às vezes, precisa cobrir o nosso irmão, ajudar o nosso irmão, não expor, não fazer ele passar vergonha na frente dos outros. Porque quando a gente faz isso, a gente também está autorizando que façam isso com a gente. Se você está fazendo o seu irmão passar vergonha, está acusando ele, está condenando ele, então provavelmente isso também vai acontecer com você no dia que Jesus for julgar todas as coisas. Em vez de Jesus cobrir os seus pecados, você vai acabar sendo exposto também. E isso é muito ruim. Faz sentido isso para você? Vamos voltar um pouquinho lá na nossa porção de Levítico e a gente vai agora entender como que funcionava um pouquinho aquele sacrifício.
Então, primeiro, a oferta que era dada precisava raspar todo o cabelo, os pelinhos do corpo. Por quê? Porque essa lepra, ela ficava escondida bem no meiozinho da pele. Então, raspava tudo para ter certeza de que tudo isso ia embora, né? Que não ia ficar nem um pedacinho de lepra, de carne podre, de pele podre, nada disso escondido aqui. Era para poder tirar tudo, arranca toda a sujeira, arranca toda essa coisa podre que está em você. Se tem um pouquinho de lepra, de coisa suja aqui no meio do cabelo, no meio dos pelos, para não esconder nada, nada. Se você quer ser limpo, limpar a sua boca, limpar o seu coração, então deixa Deus tirar tudo, tudo, tudo de você. Isso é muito parecido também com a lepra que acontecia nas casas da pessoa, que era um mofo, né? A lei da lepra e do mofo é a mesma lei, é a mesma doença que atacava tanto o ser humano quanto a casa. Quando começava a estragar a parede, dar mofo, dar alguma coisa na parede das casas das pessoas, existia essa doença também, que era a lepra, sarat, que era porque aquela casa, aquela família, ela estava podre, estava falando mal de todo mundo. E o que tinha que acontecer? Ali fala na Bíblia, vamos voltar ali, Levítico 14, já na segunda parte, no versículo 41, fala assim: vocês vão fazer a casa ser raspada por dentro, e o pó que for raspado, joguem fora da cidade, num lugar imundo, né? Ali, uns versículos antes, fala que tem que esvaziar toda a casa, tira móvel, tira a rede de lá, tira tudo que tiver lá por dentro, porque agora vai ter que limpar toda a casa por dentro, raspar mesmo, tirar o orgulho, tirar a maldade, tirar o sentimento mal, a raiva que tem do irmão, tem que tirar tudo isso para você poder ficar limpo. Gente, Jesus morreu para poder nos limpar disso, para nos limpar do orgulho, nos limpar da raiva, nos limpar de tudo isso. E isso está escrito para a gente aqui nesse sacrifício, que é uma figura muito legal para Jesus. Dá uma olhada. Ali em Levítico 14, no versículo 6, fala assim: tomará uma ave viva, e pau de cedro, e o carmesim significa vermelho, e o hisopo, que era uma planta, e vai molhar com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. Vamos entender esse versículo? Que às vezes é um pouquinho difícil, mas quando a gente explica, a gente vê que legal que é esse versículo. Olha só. Nessa oferta tinham duas aves, dois passarinhos. Um deles era torcido o pescoço e ele morria e ficava o sangue dele ali. Esse passarinho, ele simboliza Jesus, que ele morreu para a gente. O outro passarinho, ele era solto, ele podia ir livre. Um passarinho morria e o outro passarinho saía livre e ele podia ficar liberto daquela coisa suja que tinha ficado para trás. Jesus é essa pomba que morreu para a gente, para que hoje a gente pode sair livre de volta. A gente vai ser livre de toda essa sujeira. O que acontecia naquele sacrifício? Pegava a ave viva, essa ave que representa a gente, que sai livre, e colocava ela junto com um pau de cedro. Esse pau, ele representa a cruz de Jesus, a madeira que Jesus foi pregado para poder fazer com que a gente ficasse livre. O carmesim, que é aquele manto, né? aquela toalha que colocaram nas costas de Jesus quando eles estavam lá torturando Jesus. O hisopo, que também foi uma planta que colocaram na boca de Jesus quando Jesus estava morrendo. E vai colocar então essa ave viva, que é a gente, no sangue dessa ave que morreu. Jesus fez todas essas coisas. Ele pegou, colocou o hisopo na boca, colocou o pano vermelho nas costas dele, colocou o sangue dele em cima dessa madeira. Então, na verdade, o que Levítico está nos ensinando aqui é que um dia Jesus ia fazer isso para a gente, que a gente não ia mais precisar matar o passarinho hoje, mas que Jesus, ele morreu para poder nos purificar, nos limpar, para que a gente não deixe mais o nosso coração, a nossa testa ou a nossa mão ficar podre mais. Você percebe que o livro de Levítico é um livro muito legal? É um dos livros mais legais da Bíblia, quando você entende o que está acontecendo aqui. Quando a gente não entende, às vezes fica com um pouco de sono na hora de ler. Mas o meu desejo é que você possa avançar no Senhor e descobrir que cada letra, cada palavra que está aqui, está escrita por um motivo e está escrita para você.
Deus abençoe e que Ele possa trazer paz, shalom sobre sua vida.